Boa noite. Estamos aqui começando com mais um podcast, Eu e Minha Boca. Eu quero agradecer primeiramente ao meu patrocinador, que é GVS Sport, que está há 21 anos no mercado. É um prazer fazer parte dessa parceria com eles. Gente, vale a pena entrar na página e conhecer essa empresa. Também quero agradecer a Carol Rossi, ela é de Atibaia, é uma estética especializada, fantástica, uns cabeleireiros profissionais maravilhosos. Também tem o link aí, se vocês quiserem conhecer, é só entrar. E quero também me apresentar para as pessoas que têm deficiência visual. Eu tô de calça preta, eu tô com uma blusa verde, branca, meu cabelo está liso, tá? Sou da cor meia parda. E agradecer também a Glumier, que faz o intérprete de Libras pra gente. E hoje estou aqui com o Fábio, né? Não sei muito da história dele, a gente vai saber tudo agora. E vou apresentar o Fábio e dar a palavra para ele se apresentar também. Olá, gente bonita. Aqui quem fala é o tio Fábio, ou na verdade é o tio Fábio e ora bolas. Eu sou autista, sou um homem negro de black power, óculos retangulares de grau. Estou usando uma camisa xadrez em tons de azul e vermelho. E sou levemente gordinho e barbudo e bigodudo. Uhul! Gostei! Gente, e muito legal porque o meu podcast chama Eu e Minha Boca. E o Fábio tem a página dele no Instagram, não é isso, Fábio? Isso. Que chama... Se eu falar, não sai direito. E por que esse nome? Me explica. Eu sei que não parece, mas... justamente, uma das características minhas do autismo é que eu tenho muita dificuldade para falar. Então, eu preciso me concentrar muito para poder estar me comunicando verbalmente. Então, eu escrevo muito melhor do que eu falo. Então, é aquela coisa. Eu falo bem? Falo. Fala muito bem. Mas tem limite. Parece até um locutor. Um radialista, né? Sim. Nossa, eu já pensei em você como Tim Maia também, sabe, assim. E me conta um pouco da sua história. Pois bem, eu sou, autista, recém-diagnosticado. Tem 4 anos que tenho o diagnóstico, né? Eu tenho 39 anos e o começo foi que minha esposa, durante a gestação do nosso filho, ela viu uma matéria sobre... no dia do orgulho autista, né, que é abril, e ela começou a ver assim os relatos das pessoas, nas mulheres, e falou, nossa, o Fábio faz isso, o Fábio faz aquilo, ele falou que faz isso. E aí, ela veio toda contente contar pra mim e falou, Fábio, eu acho que você é autista. E eu, não sou autista, porque eu tinha uma visão muito estereotipada e capacitista do que o autismo, né? Eu só achava que o autismo era um grau mais grave, tipo Rayman. Como é que eu posso ser autista sendo casado, tendo empresa, me formado, tudo mais? E aí deixei de lado. Aí meses mais tarde comecei a cruzar com vídeos de profissionais da área do autismo, falando sobre autismo leve, e também vídeos de outros autistas leves, né? Aí eu falei, ok, talvez eu seja, porque as coisas realmente batem. E aí eu fui correr atrás de diagnóstico, né? E como... eu falo bem, tenho família, sou formado, né, tudo mais. E você é formado no quê? Em design. Design. Só que eu sou bonequeiro profissional, designer. Mudou de ramo. Sou bonequeiro, ilustrador e contador de histórias. Nossa, por isso que você tem essa voz. Talvez. Você já nasceu com ela? Podia fazer. Porque justamente quando eu era criança, eu era muito caçoado por causa da minha voz enrolada. Falavam que eu tinha uma batata quente na boca e tudo mais. Nossa, eu fico imaginando tanto de bullying que você sofreu. Muito. Sofri bastante. E depois de velho também, né? Adulto e adolescente. É verdade. Então, só para acabar. E aí, nesse processo, eu fui tentar encontrar alguém que fizesse o diagnóstico. Os primeiros profissionais que eu encontrei não acreditaram que eu pudesse ser autista, justamente porque eu pareço, entre aspas, uma pessoa normal. Foi só quando eu cruzei com a minha psicóloga, Ana Lúcia Silva, do Espaço Pio Habilitar, lá em São Bernardo,
que eu conversei com ela durante 1h30. Ela falou assim, eu não tenho a menor dúvida que você seja autista. Aí eu perguntei por que os outros não acharam que eu sou autista. Porque quem prende só a sua voz não vai achar que você é autista. Tem que ver todo o teu histórico de vida. Né? Porque o autismo, você não vira autista, você nasce autista. E todo o meu histórico de vida casa com o diagnóstico de um autista. Né? Então, depois de uns 6 meses, fazendo terapia com ela, ela fechou o pré-laudo, me encaminhou para o neurologista, e esse me laudou como autista. Né? Eu tinha 37 anos, né? E ano passado também recebi o diagnóstico de TDAH, porque a minha disfunção executiva não é muito compatível com o do autista, tá além do normal, aí suspeitaram e fizeram a avaliação. Então eu sou também TDAH e superdotado. O que explica porque eu consigo falar bem e me virei muito bem até hoje sem diagnóstico, sem suporte. Ao contrário do meu filho, que também é autista, que agora está tendo suporte que eu não tive na infância. E seu filho tem quantos anos? 4 anos. 4 anos. E como que a gente... Qual que é o diagnóstico, assim, do autista? Como que é feito? Não tem exame de sangue para fazer Não. diagnóstico. É tudo na base da anamnese, na conversa. Então... Ah, que nem da dislexia. Isso. Você tem que apresentar 3 características para ser autista, que a gente chama de tripé do autismo. A primeira é a dificuldade de socialização. Então, todo autista tem dificuldade de socializar. A dificuldade de comunicação, que aí inclui fala, comunicação não verbal, né? Verbal Então, se pega muito autista com problema de entender metáfora, não consegue interpretar expressão facial. O olho no olho. Olho no olho e tudo mais. E comportamentos restritos e repetitivos. O que é? É você... Todo mundo tem comportamento repetitivo. Então, a gente está na fila do banco e fica balançando o pé, porque está demorando, né? Só que no autismo é vezes 10, né? Então a gente balança quando está com sono, gesticula com a mão diferente. Então tem que ter isso, né? E a gente tem uma coisa que chama de pensamento rígido e rotina. Então, o autista, ele é teimoso por natureza, né? Tem um comportamento, por exemplo, assim, você vai falar, Fábio, se você vier para cá, pegando a rua de trás, você vai economizar meia hora. Só que eu aprendi o primeiro caminho. Por mais que eu saiba que no outro caminho eu vou diminuir meia hora, eu tenho muita dificuldade de fazer esse novo caminho. Eu tenho que quebrar esse processo mentalmente para poder mudar a minha postura. Nossa senhora, eu sou assim. Não queria falar não. Então, as neurodivergências são parecidas algumas coisas. Então, para terminar, você tendo essas 3 coisas desde a infância, aí você é classificado como autista, né? Se você não tiver nenhuma delas, você não pode ser autista. Você pode ser um TDAH, um fenótipo ampliado, que é uma pessoa que apresenta características do autismo, só que não é autista. Tem isso, né? E outras coisas mais. Porque tem várias disfunções e transtornos parecidos com o autismo. Só que você tem que ter essa base, esse tripé. A partir do tripé, todo o resto é à la carte. É por isso que a gente na comunidade fala que nenhum autista é igual ao outro. Porque tendo a base comum, todo o resto varia. E deixa eu te falar, e como que foi a sua infância? Menina, foi difícil. Foi. Começou que minha mãe, eu sou um filho do meio, né? Então, quando minha irmã mais velha nasceu, ela tinha uma referência de uma criança, né, pequena. Aí eu não mexia na barriga dela. Ela perguntava pro médico, o médico falava, mas ele é preguiçoso, mãe, não se preocupa. Então era um bebê que mexia muito pouco no útero. Quando eu nasci, eu tive muita dificuldade para falar e andar. Eu demorei mais do que o normal, né, quase 4 anos. Quase 3 anos que eu fui começar a andar e falar. Então, minha mãe também me levou no pediatra. O pediatra falou que era só preguiça minha, mas não é preguiça. Nossa, tudo é preguiça, né? Tudo é preguiça. Anos 80 é maravilha, né? Nossa. E aí... Todas as minhas dificuldades, né, como eu não tinha um diagnóstico, eu me aceitou. Meu filho é diferente, ok, vou forçar, né? Então eu demorei muito para ler, demorei muito para andar, para falar, né? Tanto essa coisa da fala enrolada. Sempre tive dificuldade de fazer amizades. Né? Então eu era uma criança que com 5 anos, na hora do parquinho, eu ficava sentado na muretinha observando as crianças brincarem, porque eu não entendia como fazer para brincar com as crianças. Eu olhava assim, como é que eu entro no pula-pula, no escorrega? Eu tinha que entender a lógica para poder conseguir falar, é assim que brinca. Para poder trilhar o seu caminho. Exatamente, né?
Aí, por ser uma criança quieta, né? Inocente, porque eu sempre entendi tudo literalmente. Então, eu era muito vítima de bullying. Mesmo sendo grande que não sou, eu tenho 1,94 m, né, e peso 160 quilos, naquela época eu era grande ainda. Então eu era uma criança que era um alvo perfeito, um alvo bem grande. Então eu sofria muito com bullying no colégio. Por inocência, por ser a vítima perfeita, né? Porque não sabia reagir. Tem minha mãe que falava, olha, se te empurrarem, empurra de volta. Se te xingarem, xinga de volta, né? Porque eu não fazia isso. Só depois que minha mãe falava que eu entendia que eu tinha que fazer. Aí eu sabia que eu tinha que me defender e contar pra minha mãe o que está acontecendo, né? Até no meu último emprego, no meu penúltimo emprego, eu sofri bullying. Não acredito. Justamente porque o pessoal de lá tinha alguma coisa contra mim e me pegava para Cristo. Tanto que eu trabalhava no hospital Tatuapé, né? No laboratório de exames. Aí teve um dia que os chefes me chamaram e falaram, ó, o pessoal daqui está te acusando de um monte de coisa, a gente sabe que você não está fazendo nada disso, né? Aí tem duas opções. Ou a gente te manda embora, paga os seus direitos, ou te transfere de lugar. Mas se você ficar aqui, as pessoas vão fazer as coisas erradas para pôr culpa em você. Né? Então, sei lá, se eu fazia alguma coisa, sei lá, desenhava e colocava na minha mesa, alguém pegava o meu desenho e jogava fora. Sabe? Falava que eu fazia coisa errada. Então, até na vida adulta eu sofria bullying. Eu tive que aprender os truques de comunicação, aprender a conviver com outras pessoas adultas para poder não ser tão vítima. Não acredito, Fábio. Então foi um processo bem doloroso até eu conseguir ser quem eu sou hoje em dia, né? Mais amaciado. E hoje você lida bem com essa situação? Sim, sem nenhum problema. E a sua esposa, quando soube que você era autista? Legal que antes dela suspeitar que eu pudesse ser autista, a gente tinha muito conflito de comunicação. Porque ela achava que eu estava sendo prepotente e machista, né? Porque às vezes ela fala alguma coisa, sei lá, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Eu tinha que pegar o celular e conferir, porque eu não conseguia calcular de cabeça isso. Então ela achava que eu estava duvidando dela. Ou quando tinha algum assunto que ela falava, eu não entendia e ficava aquela discussão eterna, porque para mim era alguma coisa muito literal e para ela não era. Ela era toda metafórica, entrelinha. Então, quando ela descobriu que eu sou autista, e eu aceitei que eu sou autista, tudo ficou mais fácil, porque ela parou de achar que eu estava teimando de propósito e passou a entender que eu realmente não estava entendendo, que a coisa que eu entendi é literal. Então não adianta esperar de mim eu entender um subtexto que eu não vou conseguir. Eu não tenho essa capacidade. Né? Tanto que hoje, às vezes, ela falando comigo, ela faz alguma ironia, e se eu não estou olhando para ela, eu não percebo que é ironia. Aí eu acho que é verdade. Ela começa a rir. Eu falei, é ironia, Fábio. Eu falei, Nossa! E você aceitou bem o diagnóstico? Que você falou assim, agora eu aceitei que eu sou autista. Aceitei principalmente porque ele ele te gera um auto-perdão muito grande. Né? Porque de 2010 até eu ter o diagnóstico, eu passei quase 10 anos querendo morrer diariamente. Porque eu não conseguia funcionar para trabalhar. Eu tinha minha empresa, só que eu trabalhava um pouco e parava de funcionar. Hoje eu sei que era sobrecarga de mental de trabalho, então eu conseguia dar meu melhor, só que depois meu cérebro arriava. Eu não entendi o porquê não conseguia funcionar. E as coisas, tipo assim, nossa, as pessoas viajam, como é que fazem isso com os amigos? Eu não conseguia fazer isso. Eu via que se eu só saísse da rede social, eu não tinha ninguém. Então aquilo pesou muito. Né? A minha empresa, eu tinha uma sócia que aguentou só 2 meses comigo, porque a minha carga de trabalho era muito grande e ela não conseguia lidar. Porque ela trabalhava das 1 até as 7 comigo e eu estava das 7 às 7, de segunda a sábado. E ela não conseguia acompanhar o ritmo. Aí eu ouvi da minha família que não servia para trabalhar com ninguém. Como é que eu vou querer ter uma empresa de fabricação de brinquedos se eu não sirvo para trabalhar com ninguém? Então foi aí que em 2010 eu tenho depressão e fiquei nesse ciclo de querer me matar. Quase fui 3 vezes. Né, nesse período. Então você tentou Quase tentei. Só não fui porque
a minha mente, aí me salvou foi a mente do autista, que é extremamente racional. Aí eu ficava, se eu fizer isso aqui, vai acontecer tal coisa, talvez não dê certo. Eu não posso fazer isso porque tem gato aqui na casa e pode matar os gatinhos, sabe? Então, eu racionalizava e saía. E quando veio a coisa do diagnóstico e de aceitar que é autista, eu falei, olha, então tudo que não funcionou até hoje, nesses 30 e poucos anos, não é culpa minha. Não sou eu que tenho defeito. Não sou eu que fiz coisas erradas. É simplesmente a minha cabeça que não funciona como a sociedade quer que ela funcione. E como que uma cabeça de um autista funciona? É assim, você tem que entender que, tipo, o cérebro humano, ele a gente pode pensar que não fosse uma árvore de Natal. Né? Numa pessoa que não é autista, aqui, ó, a imagem da direita é um cérebro não autista recebendo um estímulo. Pode ser uma fala, uma imagem, um estalar de dedos. Aí você vai perceber que o estímulo que é captado pela máquina é bem centralizado. Já no autista, que é o cérebro da esquerda, ele espalha para tudo que é canto. Porque os nossos neurônios são todos interconectados de forma meio caótica. É que nem uma árvore de Natal, que eu estava falando. Enquanto uma pessoa que não é autista, a árvore de Natal tem um ritmo previsível, as luzinhas acendem, apagam. Na autista é aquela coisa que a luz está piscando o tempo inteiro. Então é por isso que a gente tem sobrecarga com som, com luz, com temperatura, com um monte de coisa. Porque nosso cérebro, ele interpreta demais o mundo. Um cérebro de uma pessoa que não é autista, ele naturalmente poda as informações. Né? Então, você não está ouvindo esse barulho de fundo. Eu estou pegando todos os barulhos de fundo aqui, só estou tentando ignorar. O nosso cérebro não é uma esponja. Ele pega tudo mesmo. Então, a gente sente o mundo de forma intensa. E essa intensidade sobrecarrega. É que nem um celular com um monte de programa aberto. Uma hora ele trava. Deixa eu te falar, você falou isso. Você quer usar fone de ouvido? É mais confortável? Não, tranquilo. Aqui tá tranquilo. Tá? Se já fosse o mercado, eu já estou no mercado, estaria de fone de tampão de ouvido e óculos escuros. Por causa dos barulhos e por causa da luz do mercado. Nossa! E a temperatura, tudo mais. Então, o mundo para quem é autista é uma briga constante para poder bloquear os estímulos que vem pra gente. Ô, Fábio, e mais um, você falando assim, e a gente, espero que a gente leve isso para as pessoas, que tem que ter mais consciência, né? Mais respeito, né? Sim, precisa. E a gente vê muito que as pessoas não respeitam, né? Sim. Muitos casos em supermercado com criança, pessoas reclamando, e isso é tão triste. Você falando isso, nossa, eu fico tão chateada. Não fique, faz parte, infelizmente. Eu fico aqui querendo chorar já, gente. Mas não fique, porque pensa assim, que a sociedade hoje, para deficiências, que o autismo é uma deficiência, para deficiência visível, já é difícil da inclusão, né? Você vai na rua, calçada, é quase uma pista de off-road, né? Para quem tem dificuldade de mobilidade ou cadeirante, é muito difícil. Imagina por uma deficiência invisível, que é o autismo. As pessoas, a gente fala na comunidade, que assim, se você é autista leve, as pessoas não te consideram autista ou deficiente. E agora, se você é autista severo, grau 3, as pessoas não te consideram pessoa. Porque acham que a pessoa que é um grau 3, que está lá sem verbalizar, balança, faz um monte de coisa que parece que não está preso no mundinho dele, é um animal. É alguém que vai ser sempre cuidado. E eu que sou um autista grau leve, grau 1, eu sou uma pessoa que pode fazer tudo que os outros fazem. Só que eu, tanto o grau 1, o grau 2 e o grau 3, são muito parecidos. A diferença é que eu tenho mais capacidade de controlar meu cérebro do que um grau 3. Só que na crise, eu sou igualzinho um grau 3. Né? A gente tem a mesma dificuldade. É claro que o grau 3 precisa de suporte mais constante, né? É como uma criança. Quando a criança é bebezinha, a gente tem que trocar a fralda, dar de comer e tudo mais. Tem grau 3 que não vai conseguir comer sozinho, que não vai conseguir ter autocuidado sozinho. Então precisa de apoio. Já um grau 1, ele precisa de menos apoio, mas ele precisa. Então é alguém para ajudar a organizar a casa,
manter a agenda, às vezes para poder acompanhar essa pessoa para algum lugar. Então, todos os autistas estão precisando de apoio, né? E todos são iguais e todos merecem respeito. Não é porque um balança e não fala que ele não é humano. E não é porque um que parece que não tem nada que ele não precisa de ajuda. Então, a nossa sociedade precisa entender isso. Precisa entender que precisa de respeito, né? A inclusão de verdade, a inclusão real. Porque a gente está aqui, a gente faz parte do mundo. Não é porque você não quer a gente perto, você não acha que a gente não precisa pegar uma fila preferencial que a gente vai sumir. Sabe? Então é complicado, mas uma hora vai dar certo. Então, quando eu fiz esse podcast, no meu tem até Libras, né? Porque eu já pensei em tudo, né? Na realidade, eu pensei em inclusão, incluir todas as pessoas. Porque eu acho que todas as pessoas têm direito. Eu aceitei um convite quando eu vi que você tinha Libras. É? Justamente, falei, nem preciso ver o conteúdo. Eu só vi assim que você fazia, falei, tem Libras, eu vou. Porque mostra como você já pensa diferente. Porque, por exemplo, além dos surdos que precisam de Libras, tem autista que se comunica com Libras. Porque Não não consegue sabia. verbalizar. Né? Tem a comunicação alternativa. Então a gente tem gente que fala em Libras, né? Eu não falo. Eu também não falo. Tem muito pouquinho de Libras. Fiz curso, mas tem pouquinho. Às vezes as meninas começam a mexer com a mão lá e eu não sei nada. Mas eu não é porque eu não sei que eu não posso levar. Exatamente. Né? Exatamente. E eu acho que eu acho que nós somos todos iguais. Que nem você falou assim, eu tenho um defeito. Eu acho que não é defeito. Eu acho que na realidade nenhum ser humano é perfeito. Todos nós temos nossas imperfeições e nossas limitações. E só que as pessoas acham que por não ter uma doença, um diagnóstico, por não ter uma deficiência, a outra é perfeita. E não é, porque às vezes a gente é tão imperfeito quanto o outro que tem uma deficiência. Tanto que o nome disso é capacitismo, né? Quando você subjuga e acha que uma pessoa deficiente é menos do que você. Então, e você fala super difícil, sabe? Eu já não falo nada assim. E a sua vida, assim, porque, que nem você falou assim, precisa ter uma pessoa para organizar a agenda, uma pessoa para organizar a casa, para organizar a sua vida. Aí sua esposa já tem um filho autista também. Na realidade, a sua esposa tem 2 autistas na casa. Tá lascada. Tá lascada. Como que é a vida dessa sua esposa? Tadinha da Alice. É a Alice, minha esposa. Ô, Alice, parabéns, viu? Parabéns para você. Então, a Liz, ela tá sempre antenada e preocupada com o mundo ao redor da gente, né? De mim e do Gustavo. E assim, não é que eu não cuido da casa, eu faço as coisas também, pelo amor de Deus. Não, eu sei. Mas, por exemplo, eu esqueço de comer porque eu não sinto fome. Meu corpo dá informação errada de fome pra mim. E por que você é tão gordinho assim, ô senhor Fábio? Porque eu parei de trabalhar e comecei com bastante. Se não sente fome, não come. Mas eu esqueço. Então, por exemplo, hoje, no almoço, eu até falei pra ela, eu acabei de almoçar e eu tô com sensação de fome. Ela falou, é fome mesmo? Eu falei, porque tá aqui no estômago. Só que eu não quero comer, mas minha barriga quer comer. É como, por exemplo, eu ando fazendo frio em São Paulo de 12, 13 graus de bermuda e camiseta, porque eu não sinto frio. Né? Porque meu corpo não sente frio, normal. Já no calor, eu fico morrendo no calor. Eu sinto demais. Então, meu cérebro interpreta tudo de forma diferente. Então, a Liz, ela tá sempre atenta para ver se eu tô ok, né? E ela, por exemplo, minha empresa começou a funcionar com ela agora na nossa empresa, porque ela tá responsável pela parte comercial. Ela que tá indo atrás de cliente, tá prospectar, porque eu não consigo. Ou eu trabalho produzindo, ou eu faço prospecção de cliente. Eu não consigo fazer as duas coisas. Não, está aí. Nossa, como o Gustavo é lindo. É a cara da Alice do meu tamanho. Nossa, que família linda. E esses são os bonecos que você faz? É um dos bonecos que eu fiz. Aí. O astronauta tá morto. Nossa! Isso aí sou eu dando contação de história no Sesc lá em São José dos Campos, acho que
Parabéns! Então a Liz fica nessa orientação, assim, tipo, de lembrar das coisas. Para mim, ela também acho que ela ainda não tem o diagnóstico, mas ela também é TDAH. Né? É? Só que ela é mais atrapalhada do que eu. Então, fica nessa coisa de um complementando o outro. Né? Por exemplo, ela consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu só consigo fazer uma. Né? Então, se a coisa de agenda, como eu falo, vamos nossa comunicação na agenda. Então, marcou o compromisso, está na agenda. Aí vai ver, olha, Elis, você falou para mim hoje que você quer ir em tal canto. Ela, esqueci, vamos. Ela fala para mim, você comeu? Né? Você tá bem? Come porque você vai passar mal, você não tá sentindo. Então fica nesse controle dos dois, né? Uhum. Mas é difícil. Com meu filho ainda, ele fala, mas ele não expressa direito o que ele quer. Então, se ele se machuca, a gente sabe se machucou muito ou pouco, porque ele não fala. Eu, se me corto, eu não sinto. Né? Não acredito. Eu cortei o dedo cortando tomate lá e eu cortei o dedo. Legal, eu fui, parei e não sinto a dor. Eu cortei o dedo, né? Sabe? Nossa! Então a gente tem que ficar nessa coisa atento, né? Tanto quando ele era neném, justamente para eu não sentir a temperatura do ambiente que nem uma pessoa que não é autista, eu dependia de previsão do tempo, de perguntar para alguém, tá frio? A pessoa fala, tá. Aí então eu tenho que pôr roupinha de frio no menino. Porque eu não sabia sentir a temperatura ambiente. Até hoje eu não sei, né? Então, a minha esposa faz, ela pega, ela abre a janela e vê, olha, tá fazendo frio. Então tá ela e o Gustavo de roupa de frio, eu tô de bermuda e camiseta. Então tem que Nossa! ter esse apoio para poder funcionar, né? Nossa, eu nunca imaginei que fosse assim, tão complicado. É interessante. É difícil, Fábio. Tem autista que, por exemplo, eles compram robô de limpeza porque a pessoa não consegue manter a casa limpa. Aí quando ela compra um robô de limpeza e compra um assistente, tipo Siri, essas coisas, para poder se organizar em casa. Eu falava, agora minha casa é organizada porque tem um robô que está limpando por mim. Que se dependesse de mim, eu não ia conseguir. Sabe? Então a gente precisa de suporte. Né? Quando não tem ninguém, aí depende de tecnologia. Nossa. E o que que você acha assim que falta na sociedade para ver vocês com outros olhos? Misericórdia. Lista longa. Na verdade, acho que falta mesmo as pessoas entenderem e aceitarem o diferente. Né? Essa que é a real. Porque não importa se a pessoa é autista, cadeirante, gay, preto, branco, amarelo, tem que entender que você aqui não compete a você. Você só tem que aceitar e acolher quando você vê que tem uma diferença maior, uma dificuldade. Então, se você está vendo uma pessoa, eu faço isso muitas vezes quando eu pegar em mercado e fila preferencial. Alguém fala para mim, você quer fila de idoso? Eu falei, é fila preferencial, não é fila de idoso. Né? Porque eu tô aqui, eu não sou idoso. Você pode ser idoso, mas eu tô aqui porque eu tenho meu problema, eu tenho uma dificuldade, eu preciso estar aqui na fila, eu tenho que sair rápido daqui. Né? Então, entender isso, que muita gente prejuga, né? As mães de autistas. Mas por que essa criança está na fila preferencial? Né? Ao invés de perguntar, tipo assim, teu filho precisa que passe na minha frente para sair mais rápido? Porque às vezes ajuda, é um acolhimento que você faz, sentindo diferente. Né? Não ser tão egoísta. Entender que você vai fazer um vídeo para a internet, não importa o que você vai fazer. Você vai fazer uma piada ou um documentário. Põe pelo menos legenda. Você vai ajudar muitas pessoas que não ouvem e a autista, a maioria, não liga o som do celular. Por exemplo, a gente não gosta de ouvir porque o som muito varia muito e dói o ouvido. Nossa. Eu mesmo, quando não tem legenda, nem vejo o vídeo. Porque eu não consigo consumir, porque eu vou ligar o som, de repente dá um som muito agudo e me machuca e não consigo aproveitar. Então é você conseguir incluir o diferente. Aceitar a diferença e incluir ela, acolher. É o que a gente precisa. Eu falo muito prolixo, desculpa. Não, pode falar, é que é que eu acho tem certas coisas que eu acho tão banais, né? E eu não consigo ver, né?
eu acho que eu falo pro meu marido que eu tô em mundo errado, diferente, sabe? Porque eu acho que pra mim as pessoas não têm diferença pra mim, né? Eu também já sofri muito porque eu tenho dislexia, né? Quando você chegou, eu falei, Fábio, eu não vou falar o seu nome porque eu vou trocar as letras, né? E. Ai. E eu sei que não é fácil a gente viver num mundo cheio de preconceitos, né? E das pessoas se colocarem no lugar do outro, que eu acho que isso seria essencial, né? Até mesmo que assim começaria a respeitar mais. E a dificuldade mesmo que vocês têm para se relacionar, né? Para ter realmente, que nem você falou, você não tinha amigos, né? Mas agora eu vou te perguntar, com tudo isso, como que foi essa paixão sua com a sua esposa? Como que foi isso para ela né? E porque assim, ela precisou porque apesar que quando a pessoa ama realmente, vem a aceitação, né? Sim. Então, porque o amor nada mais é a aceitação dos seus defeitos, dos seus, como que eu posso falar? Da diferença, né? Porque mesmo eu com meu marido, a gente é diferente, então a gente precisou ter uma aceitação entre o outro, né? Então, como que foi, assim, esse encontro? Você imaginava um dia se apaixonar, ter uma esposa, ter um filho? Isso sim. Não, do filho não, mas se apaixonar sempre quis, né? Eu tinha aquela visão romântica de TV, né? Porque a gente, quando não tem namorada, é assim que a gente pensa. Mas, no caso da Liz, ela que foi o meu encontro duas vezes. Uma primeira, quando eu só escrevi e fazia história infantis, ela mandou um e-mail pra mim, falando que minhas histórias eram legais, por que você não transforma isso num teatro de bonecos? E eu, sem saber lidar com aquela situação, eu falei, a mulher deve ser uma atriz, aquela atriz, deve ser uma atriz maravilhosa, a Cacilda Becker grande comigo, eu não tô pronto pra ela. Só respondi, mas desconversei. Aí, mais pra frente, ela viu uma boneca minha num curso que eu dei, na internet, e foi atrás de mim, pra falar. E eu falei, ok, né, legal, fui conhecer ao vivo a pessoa que já tinha mandado mensagem pra mim, tava namorando naquela época. E aí, quando acabou o namoro, acabei de ver ela escrevendo sobre estar solteira. Eu falei, olha só, está solteira. É agora! Hello, baby. E aí a gente começou a conversar, né? E a gente, desde o começo, tem uma cumplicidade. Ela é uma pessoa bem brava, bem mandona, mas ela é um coração aberto. Ela é um nervo exposto, assim, pro mundo. Ela é hiper empática, ela sofre pro mundo, né? Então, a gente tem um equilíbrio muito interessante, porque ela sente demais o mundo e as coisas, e eu sou muito racional. Então, para coisas que eu não consigo, ela vem e me explica, né? Me mostra um mundo que eu não conheço. E quando ela congela, eu consigo atuar, né? Então, uma vez o meu filho cortou o supercílio, ela ficou meio parada assim, eu fui eu que socorri a criança, sabe? Peguei. Da mesma forma que às vezes eu não entendo algo, ela vai e me explica, ok, entendi totalmente errado a coisa. Deixa eu mudar o pensamento, deixa eu tentar fazer diferente. Então a gente tem essa parceria orgânica, né, de um complementa o outro. E eu falava, antes de namorar ela, eu falava que eu só teria um filho com alguém que realmente eu achasse que valesse a pena. Porque eu não tô aqui nesse planeta para criar e colocar uma criança só para colocar. Eu quero colocar um ser humano que consiga fazer o bem, né? E eu não tô falando assim, vai ganhar um prêmio Nobel, né, da paz. Não, eu quero pôr um ser humano no planeta que seja um amigo legal pros amigos dele, pros relacionamentos dele, para quem ele trabalha. Uma pessoa que eu possa, um dia, eu morrer, sabendo que eu fiz um trabalho bem feito, de educação, como minha mãe fez comigo, né? E com a Lisa eu vi que isso era possível. E eu falei esses mesmos argumentos para ela. Eu falei, as pessoas ruins estão tendo filho. Se os bonzinhos pararem de ter, como é que vai ficar esse planeta? A gente também pode ter um filho. E educar, esse filho tá aí para poder ajudar a transformar. Nem que seja amizade de alguém ou algo grande. Eu nunca pensei na minha vida que
o fato de eu me descobrir autista e falar sobre isso que ia mudar tantas vidas, né? De um monte de gente que se descobriu autista, que se passou a entender o filho, a esposa, o marido, né? Eu nunca pensei que aconteceria isso. O quanto de gente que parou de querer morrer que nem eu queria, porque suspeitou que era autista e conseguiu confirmar. De pessoas que veem meus textos no trabalho e conseguem falar, olha, é isso que eu queria falar para minha mãe, eu não conseguia. E agora eu consegui, ela entendeu. Então a gente está aqui não por algum propósito, porque eu sou bem cético. Mas eu acho que a gente está aqui para um propósito, Fábio. Você não está aqui na minha frente por acaso. Tem um propósito para a gente levar isso para as pessoas. Sim. Eu acredito muito nisso. Você não está sentado aí simplesmente por estar sentado. Tem dificuldade. Parte. Mas então vamos pular essa dificuldade. É que essa parte eu sou muito racional. Não, mas não tem problema, né? Você fica com a sua parte racional, eu venho com a minha parte emocional. A minha esposa é assim, nem você. Entendeu? Não tem problema. E a gente não vai brigar por isso. Né? É que minha esposa é assim, minha esposa ela fala. Tipo assim, você não acredita, mas você tá indo pra algum motivo. Tanto que você fala, tem tantas pessoas ruins no mundo, tantas pessoas colocando, né, pessoas ruins colocando os filhos no mundo, por que não uma família do coração bom, uma família boa, né, não colocar um filho também? Sim. Então, daí você já está saindo da parte racional, né? Então, levar as coisas boas, né? Fazer amigos, né? Quantas pessoas você falou que não está aí salvando com a sua vida, levando conhecimento de pessoas que nem sabia como funcionava. Eu mesmo nem sabia como funcionava um cérebro de um autista, de uma pessoa normal. Normal não. Né? Não autista. Não autista. A gente mudou, né? Que você que fala normal. Então, né, a gente não sabia, eu não sabia. Que se julga ser normal, né? Sim. Na realidade, as pessoas se julgam. Então, eu mesmo não sabia. Tô aprendendo com você. Eu também não sabia até descobrir que eu era. Então, olha só quanta informação que você não está levando. Sim. Isso é grandioso demais. Depois que eu E admirável, né? Eu fico com vergonha. E admirável, porque olha só, quantas pessoas teriam vergonha de estar no seu lugar falando disso? Isso é uma coisa que até em terapia a minha psicóloga fala. Você tem noção do que você faz? No começo eu falava, tenho sim. Aí depois de que ela perguntou mais umas 5 vezes, eu falei, não tenho não. Não posso ter ideia. Porque por exemplo, eu não sou muito de falar em número dessas coisas, mas o meu vídeo mais famoso, que é do canal Terapia, os dois tem mais de 6 milhões de views. Tipo assim, eu fico... Gente, 6 milhões de pessoas me viram lavando prato falando de autismo. Já pensou? Então, pelo menos 6 milhões de pessoas entenderam um pouquinho a diferença. A coisa do diagnóstico não importa a idade. Ele tira estigma e faz a pessoa se perdoar por muita coisa. Para mim, meu TDAH, ele é muito mais mental do que expressão física. Então, eu sou uma pessoa que a cabeça não para. Então, eu preciso tomar remédio para dormir, ou porque eu não apago, né? Só que acontece essas coisas, tipo, por exemplo, assim, falar pra minha esposa, cadê meu óculos? Ela, tá no teu bolso. Oh. Não, e quando o óculos tá na própria cara da gente, cadê meu óculos? Aí, Osmar, moça, tá aí com você. Exatamente, aquela coisa de piscar, tá com óculos escuros. Né? É muito louco, né? Essas coisas acontecem. Aí a gente acaba rindo com a gente mesmo, porque vai fazer o quê? Tem que se divertir. Tem, porque se levar muito a sério, a gente fica... Não é? Estressa. Estressa e se magoa. É isso que uma coisa que eu falo para as pessoas. Não tenta não colocar tanta culpa em você. Você carrega um monte de culpa até hoje. Tira. Né? Você não precisa carregar mais um fardo. De se culpar, porque eu não funciono, porque eu sou esquecido, porque eu não tenho amizade. Pode pensar nisso. Tenta ver as coisas boas. Eu sei que é difícil. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi assim, eu acho que quem vai ficar perto de mim é só quem tem que ficar mesmo, né? Só as pessoas que gostam de mim do jeito que eu sou, porque se não gostar não vai ficar. Então tem que valorizar aquelas que realmente gostam e ficar perto de você, e as que não gostam, au revoir,
Xuxa nada. Exatamente. Tem que ser assim, É bem isso, Fábio. tem que ser assim, não vale a pena. Agora me fala desses seus bonecos. Então, menina, eu sou bonequeiro há 15 anos. 15 anos. Eu criei minha empresa, o Marca Maria, lá em 2007. Marca Maria? Era para ser uma empresa de design de marcas. Ah, Por isso que tem esse, é marca de marca e Maria Uhum. porque é homenagem à minha mãe. Só que no meio do processo eu descobri os bonecos e me encantei. se apaixonou. Eu falei, eu quero isso pra minha vida. Então eu comecei a fazer bonecos para vender e viver disso. Então, desde aquela época que eu sou um bonequeiro. Tio Faso bonequeiro. Que aliás eu sou tio Faso justamente porque as pessoas achavam que eu era mulher. Fazo. É isso, Fábio. Fazo. Fábio Souza. Fazo. Falei certo? Ai, gente, falei certo. Tava com medo de falar. Então eu coloquei o tio na frente porque achavam que eu era mulher. Né? Porque com esses fofinhos, bonequinhos, achavam que era amiga. Eu falei, não, gente, eu sou um negão gigante. Aí eu vou ver vocês ao vivo, tomou um susto, mas não era menina. Eu falei, então, vocês se confundiram. Não. E esses bonecos você faz manual? Sem manual, né? Eu costuro tudo, né? Costura Mas eu tudo? tenho máquina pra bordar, tudo mais, né? Legal. E minha esposa também faz bonecos. Também? Outra coisa que a gente combinou, né? Nossa! Cada um tem um estilinho. Ela é mais artesanal e eu sou muito mais com carinho industrial. Nossa, e quantas horas que você faz um boneco assim? 4, 5, 10, 12, 80, 2 meses. Jura? Depende do tempo, do grau de complexidade da peça. Aí eu te pergunto, esses bonecos você faz por encomendas ou você faz pra ficar assim pra pessoa ir lá e aonde que Tudo compra? encomenda que eu faço, porque eu não consegui, justamente por ser uma pessoa TDAH, eu não consegui me organizar para ter estoque. Minha esposa não, ela tem estoque, eu não tenho. Então acaba sempre fazendo por encomenda. Ah, Só eu quero fazer um fantoche, eu quero fazer um boneco de tal coisa, e lá eu vou e faço. você faz. Se eu mandar um desenho pra você, você faz igual. Exatamente. Se eu quiser um clone do meu marido, você faz. De boneco. Assim. Quando Oh, eu faço. Então, eu vivi disso basicamente nos últimos anos, né? agora eu vou te fazer uma pergunta, não sei se é Pergunte. constrangedora, sim, mas eu vou fazer. Você acha que por ser autista e por ser negro, isso também influenciou, assim, nas dificuldades, nas suas, nas suas relações? Eu acho que eu não saberia falar da parte do negro, porque eu sempre fui muito alheio da maldade humana. Então eu nunca Ai, que percebi. legal. Eu sempre fui muito poliana nesse ponto. Que bom. Mas o do autismo eu sei que sim. Porque meu modo mais não fofo de lidar com as pessoas, ser mais direto e reto, machuca as pessoas, né? Ah, entendi. Se você ser mais sincero. É bem sincero. Bem sincero. Bem sincero. É, Por isso que eu tomo um remedinho pra ficar meio sincero. menos sincero. Mais afável, né? Eu tomo remédio pra ficar um pouquinho mais fofinho. Ah, é? Porque quando eu não tomava a cetralina que eu tomo, né? Eu era muito exposto na lata, assim, tipo, falou, devolvi, sabe? Eu era assim. Aí depois a cetralina, tudo bem. Eu também, mas relaxa, gente. Né? Porque a cetralina me faz ser mais simpático, né? Ainda bem que você tá com cetralina hoje. Ai, senhor. Se não, o que seria de mim aqui, Fábio? Eu já fui dar entrevista sem estar, não medicado, mas estar cansado. Ah, Aí eu perco o filtro. é? Tadinha da pessoa que foi debater comigo. É, Fábio? Foi no GNT, gente, tadinha da mulher lá. Foi sobre escola especial, eu tava super cansado, acho que tava sem medicação. Mas foi, tipo, só nas raquetadas na pessoa. Nossa. Me desculpa, né? Ai, se sou eu ia falar assim, Fábio, respira fundo, se acalma. Pior que eu não fico bravo. Aquilo assim, tipo, o cara reta e Ah, você está errada, sabe? Tipo, tipo assim, você não sabe de nada. não precisava de nada, mas tipo, tá, você tem que entender que a vida não é assim, não é arco-íris. Ó, sabe? É? Bem duro, assim. Tá. E aí? Mas foi, né? Eu tava lá, dá pra ver que minha cara fica mais séria falando quando eu tô mais cansado e sem.
medicação. Aí eu depois eu pedi desculpa pra pessoa, né? Mas já tinha ido, né? tinha ido, foi, tudo bem. Aí eu tava voltando pra casa e falei, gente. Aí você se ligou. Foi. Porque eu fui processar que eu falei, lembrando o que eu tinha feito, eu falei, gente, acho que eu fui um pouquinho Grosso. duro com a pessoa. Nem grosso, fui duro. Nossa. Aff, Fábio do céu. É como, por exemplo, assim, alguém vai e me pergunta uma coisa de manhã. Ah, De manhã, minha alma não baixou, eu sou o puro suco de mau humor. Então, não, aquela coisa, não interaja comigo de manhã, deixa eu ligar o corpo pra poder pra comunicar. você se comunicar. Isso, né, é totalmente sem filtro. Eu sou muito... Quando eu tô cansado, eu tô acordando, eu tô meio desligado, eu não tô atento ao que eu tô falando, assim, né? Aham. Eu não fico fofo, fico direto. Você precisa pensar pra falar? Tipo assim, pra não ser mal educado? Precisa? Preciso. Se em algum momento você pensou aqui pra não ser mal educado comigo? Não. Não, porque eu tô bem hoje. Tá bem? Tô bem. Eu pensava. Você tá naquele assim, também, como eles falam, Rivotril de manhã, de tarde e à noite, bobo. Eu tô bem. É porque tá vindo só vim pra cá só, então tá ok. Se eu tivesse, sei lá. Por exemplo, E olha que você, de São Bernardo do Campo pra cá, já passou um estresse. pior que nada, tá de boa, você tá Nossa, no. na paz. Agora, se eu tivesse, por exemplo, sei lá, com alguém me provocou alguma coisa na rua, sei lá, me irritar, aí já seria, eu teria que ter mais cuidado. E quando você acontece isso de alguém te irritar na rua, assim, o que você faz? Eu atualmente. Porque um homão desse, de repente, sai do carro, nossa senhora. Eu só mando um beijo pra pessoa, tipo assim. Um beijinho. Não brigo, não. Ainda bem, Fábio. Não, primeiro porque eu sei meu tamanho, né? E eu também não sou de ferro, não sou de ferro. É. E hoje em dia não dá pra E eu brincar, sou né? muito paciente, né? Então, gente, eu faço boneco, né? Então, É boneco, Eu sou- trabalha com eu sou criança. uma pessoa extremamente paciente, precisa de muito pra me tirar do sério. Então, às vezes já aconteceu da pessoa bater no meu carro, eu calma, e a pessoa tira pra mim e fala, calma, relaxa. Não deixar aquela pessoa estragar o seu dia, né? Né? Tipo, precisa de muito pra mim. O que me tira do sério é quando a pessoa, por exemplo, fala coisa que eu não falei. Então, tipo, você falou isso, eu não falei. E insistir. Aí o santo bate. E no seu serviço acontecia muito isso? Não, Não. Só ficava mentindo pros outros. não, no meu serviço eu só fazia o que tinha que fazer, né? Então não era muito interagir com as pessoas, eu tava lá. Tem que voltar pra pegar exame, eu pegava o exame e fazia, né? Nossa, e mesmo assim tem gente que implica, né? Exatamente. É muito normal você ter autista grau 1, né? Que trabalha muito bem, só que não interage com os companheiros. Aí o pessoal pega e não pega. Aí a pessoa não tem promoção, porque você não interage bem com outras pessoas. Mas você está me contratando para trabalhar aqui ou para conversar? Né? Aí acho que descobriram que as empresas querem que também se interaja com os seres humanos. E o autista tem dificuldade. E às vezes o autista está lá fazendo a coisa focado, que é justamente para não poder se distrair, para não errar. Então eu conheço caso de enfermeira, enfermeira fisioterapeuta, que não subiu de cargo porque ela não conversava com as colegas. Mas é mais excelente profissional. Por ela não ter Nossa, essa coisa que de gingado triste. social, ela não sobe no cargo. Que triste. É muito normal isso, né? Da gente. Porque a gente tem dificuldade de se relacionar. Eu sou um autista que tem muito jogo de cintura. É? Mais que a maioria. Mas pro meu filho é uma criança super simpática, gosta de ir com todo mundo. Eu sou que nem um gato, né? É, seu filho gosta de ir com todo mundo? Ele é um autista com defeito, né? Ai, defeito. Porque depois eu falo normal, você fala, não é normal, não é, né? Eu sou falando que ele tem defeito porque a autista geralmente não gosta de pessoa. Ele gosta, né? Eu não gosto. Você não gosta? Não, eu sou uma pessoa que vai no churrasco, fico no meu cantinho assim, quieto, comendo. E você leva tudo na brincadeira. Eu sou um bozo, mas quero um palhacinho. Mas tem que ser, eu sou assim. Eu sou uma pessoa bem-humorada. Exceto de manhã que eu sou bem amargo. Meio amargo. Tô acordando ainda. Mas depois do almoço pode. Depois das 10 eu tô melhor.
Eu também, geralmente, de cedo sou meia chatinha também. Né? Mas tem que ser assim. É tanto que meu perfil é muito assim do seu falar. Essa coisa de falar coisas sérias, de dar aquele acolhida e falar besteira, O seu perfil. né? Do Facebook, do Instagram. Faço muito isso. De falar uma coisa séria e sem querer sai piadinha automática. Uhum, uhum. Então é muito normal, assim, esse humor peculiar. Mas isso é muito bom, porque eu acho que deixa tudo mais leve. E até quem tá ouvindo também, eu acho que, né, não leva a coisa tão pro lado sério. E não tem, é sério, mas não tanto, sabe? É sério, sim, é sério, mas não é tão pra você tão sério. Não precisa levar tão a fogo e ferro, ferro e fogo, É, ferro e fogo. tá perguntando sobre ditado pra um autista, é meio difícil. É. Ah, que nada, vocês são super inteligentes. Assim, às vezes São. não. Eu acho que essa que é a dificuldade. Eu acho que porque vocês são superior no pensar, as ideias. Eu acho que é totalmente diferente. Eu não falaria superior, eu falaria que a gente pensa de forma diferente, como você falou. Porque é o estigma que também a gente tem de ser de, não, porque todo autista é superdotado. Né? Isso. Você é, então. Mas nem todo mundo é. Então, é você entender que a gente vê o mundo de forma diferente, porque a gente sente diferente. Mas isso não quer dizer que todo autista é superdotado, todo autista tem uma mente maravilhosa. Somos pessoas normais, né? Calhou que eu sou uma pessoa também superdotada, então é diferencialzinho, né? Mas não é assim. A gente tem que ver que somos humanos, né? Então, você vai ter autista super inteligente e autista burrinho. Vai ter qualquer outro lugar. Ai, meu Deus. Sempre tem os tapadinhos, sempre, como em qualquer outro lugar. Mas eu acho que vai de grau, né? Não é de grau. Não? É Da da pessoa. pessoa. Da pessoa. É como, por exemplo, você não tem uma pessoa, sei lá, por exemplo, que é muito ligeira para falar as coisas, saca tudo rápido. Você vai ter autista assim. Outros demoram mais. Sabe? Por exemplo, eu consigo entender metáfora, mas eu me perco em ironia. Vai ter algum outro autista que é bom em ironia e se perde em metáfora. Vai ter um que é bom nos dois. Né? Então, é pessoas. A gente não pode falar assim, porque você é autista, você é super inteligente. Porque você é autista, você é colorido e gosta da capoeira. Qualquer coisa. Cada um de um jeito. É só respeitar. É só respeitar. Só entender que cada um. Você viu um, tá vendo um só. O que eu falo das minhas experiências é a partir do meu ponto de vista. É o que você viveu. É o que eu vivi, é o que eu sou. Não dá pra pegar e jogar pra todo mundo. Né? Falar, ó, se eu falo que o tio Fábio faz isso, eu também posso fazer. Não. Tem gente que eu sou péssimo em abstração. Então, eu nunca poderia ser engenheiro. Porque eu me perco em cálculo. Eu não gravo o nome das coisas. E tem autista que é muito bom em cálculo. E os dois são autistas, os dois são pessoas e tudo mais. Então a gente não pode tentar colocar todo mundo em caixinhas. É só entender que é uma variação. E tem comunidade assim de autista? Na internet? Na internet? Tem, mas não recomendo entrar, não. Tem, mas não recomendo chegar muito perto, não. Porque a gente é um pouco meio difícil. É. Porque é muita gente com pensamento rígido e com problema de comunicação tentando interagir. Então, às vezes, alguém vai falar alguma coisa errada e vira a Terceira Guerra Mundial. Sabe? Porque é difícil. Autista é difícil. Eu mesmo fico longe de todas as comunidades porque eu não quero ficar brigando nem ver briga. Entendi. Porque tenta pensar que todo mundo com gênio forte e com baixa tolerância à frustração e com o pensamento de uma teimosia bem grande. Isso é o autista. É autista junto. Então, quando tem os grupinhos menores, que as pessoas são mais parecidas, aí funcionam bem, mas em comunidade aberta, às vezes calha de gente tá brigando, porque aquela mãe falou que o filho dela é um anjo. Nós não somos anjos. Aí começa a Terceira Guerra Mundial. Aí, já viu. E você falou assim que por frustrações. Então, vocês também têm esse lado de, vamos supor assim, de querer algo, não conseguir, ficar frustrado. E. Como todo mundo. Como todo mundo. A diferença é que pra gente isso pode despertar crises, né?
Que é como dar um curto-circuito no cérebro. Por isso, então, que muitos, de repente, passam alguma coisa assim na internet, que mostra criança fazendo birra. Talvez a mãe falou, não vou comprar isso, ou não vou fazer aquilo, aí aquilo já faz uma crise naquela Não, criança. aí tem que diferenciar. Birra é algo que você tem um motivo, propósito para Tá, conseguir algo. A crise é o excesso de estímulos, pensamentos que dá um curto-circuito no cérebro. tá. É como você, por exemplo, fosse ter sei lá, você recebeu muita luz do sol, aí você começa a ter dor de cabeça, aí essa dor de cabeça maximiza tudo, aí começa a falar muito alto perto de você, aí alguém te toca, pronto, estourou o copo. Aí você tem uma crise. Porque o seu cérebro travou, né? Ah, E natural do entendi. cérebro, justamente para poder não travar, é te poupar de estímulos que você não precisa. E o autista não, o autista é o cérebro pegando tudo, é uma esponja. Então, ou você vai apagar, né, que a gente às vezes dorme, então é muito normal você pegar o autista que volta do trabalho, volta da faculdade e vai dormir. Não é porque está com sono, é porque o cérebro está desligando, ele está sobrecarregado. Aí quando você não consegue descarregar, é a panela de pressão que estoura. E aí começa a chorar, berrar, às vezes se morder, se bater, porque é a forma de você tentar descarregar o que está aqui dentro. Ah, entendi. Então é diferente de birra. Birra, tipo assim, você não vai ganhar tal coisa. Aí baixa o pé. A crise não. A crise é uma somatória de fatores que vai ter tipo, um motivo. Então, pode ser alguma coisa que desencadeou, pode ser começaria com uma birra, só que você viu que desanda, vai além. É, eu tenho uma amiga que ela tem um filhinho autista, né? Hoje já aceito tudo, mas no começo falava que ela não tava educação para criança, Sim, sabe? é preconceito sempre. Ela sofreu muito de escutar isso, sabe? E ela falou assim: não, mas eu dou, não é minha culpa que ele é assim, sabe? E até ela descobrir foi É um sabe, um processo. processo. E aí descobre, aí tem o processo da aceitação. Muitos autistas não gostam de dizer esse termo, mas é um luto. Você imagina que seu filho ou você é X, aí você descobre que é Y. Então, para você soltar daquele X, quebrar aquele ser idealizado e entender que seu filho, olha, ele talvez não vá fazer as coisas que eu, como pai, quero que ele faça, é um processo de luto e perda que você precisa se desprender e aceitar que seu filho é diferente e ok. Então tem essa perda, é normal. Até pra gente que é adulto tem. Ainda mais que diagnóstico tardio. A gente passa a vida inteira achando. É que nem eu gosto de falar. A gente passa a vida inteira achando que, sei lá, é loiro de olhos azuis e de repente você descobre que é negro. Então, tipo, é um choque. Você entender que você, na verdade, é uma pessoa produzida para poder se encaixar no meio. E você descobriu que tudo que você fazia, a maioria das coisas, era para poder se encaixar. Você está se ignorando. Então tem um luto, tem uma perda. É verdade. Até você se reentender e entender que seu filho é diferente. E que a sociedade vai cobrar algo por isso. Porque, infelizmente, a sociedade é assim, preconceituosa e capacitista. Eu acho que isso que é o mais difícil, né? Sim, Eu acho que o difícil não é você se aceitar, é a sociedade. sim. A sociedade cobra os pais. Se você vai em clínica de autismo, é muito normal você ver pai com um cara de sono dormindo enquanto está esperando o filho. Você vê a pessoa deitada na mesa lá esperando. Porque é desgastante, você tem que se doar muito para poder dar as terapias pro seu filho. E naquele ambiente está tudo ok, só que lá fora é aleatório. Você não sabe quando vai estar no mercado e um velhinho vai encrencar porque teu filho está na fila. Ou porque quando vai passar uma moto na rua com um escapamento estourado. Ou porque está muito quente, destabilizou a criança. Sabe? Então, o mundo é uma selva pra gente. Com o tempo melhora. Porque a gente aprende a lidar com as coisas. Né? Mas, para uma criança autista é muito mais difícil. Nossa, Se uma criança que não é autista já é difícil lidar com frustração, com as coisas, imagina com um cérebro que é meio descontrolado. Então parece é mais pesado. Mas com o tempo a gente vai aprendendo a controlar. Melhora um pouco. aí quando você falou que o autista
como que fala? É uma selva, como que você falou que é uma selva, né? Vive numa Tudo uma selva. selva. O mundo é uma Nossa. selva pra gente. Tudo tá pronto pra te atacar. E você não sabe como. Então você não tem nem aquela reação, né, de se proteger, né? Porque a gente, tipo assim, eu mesmo, quando eu sinto medo, eu já fico naquela tendência, aquela tensão para eu preparar uma fuga, vamos tipo assim, né? E você já não. Não, pensa que você veio com uma manual de instrução. E você veio sem. Exatamente. Eu estou escrevendo o meu enquanto eu estou funcionando. Então, como é que você explicaria para mim que é o medo? Entendi. Eu estava essa semana falando com uma amiga minha, explicando o que é dor para ela. E o que que é dor? Porque ela falou assim, eu me queimei porque eu acabei de fazer uma coisa na panela e peguei a panela por baixo. Peguei a mão. E não senti. Eu senti ardência. Aí ela falou, aquela ardência é um sinal de dor? Eu falei, pela lógica parece que sim. Porque ela também é É autista. autista. E ela não conseguia interpretar a ardência da mão dela como sinal de dor. E ficou com as bolhas na mão. Não acredito. Então tá vendo? A gente tem que racionalizar para entender o que é dor. Eu, por exemplo, eu não sabia, até ano passado, qual que era a sensação do medo, porque eu não passei medo. Aí quando aconteceu, alguém falou pra mim, isso aí que você tá sentindo é medo. Eu falei, olha só, então isso é medo, sensação, então é assim que funciona. Sabe? Abre o caderninho e anota. O medo funciona assim. Só que aí você vai ver que tem outra situação, aí, isso aqui agora. Ah, também é medo. Eu falei, eita, tem mais medo diferente, não é só um. Não é só um, tem vários tipos. Né? Eu, por exemplo, não consigo ler expressão facial. Então minha esposa olha assim, parece que tá bem. Eu sei que a tua cara não tá diferente, não tô entendendo. Ah, não, eu só tô cansado, eu tô séria. Eu, tipo assim, qual a diferença entre a cara de cansada e séria? Eu não consigo entender. Você tá Entendi. brava, tipo. Eu não sei distinguir. Eu tenho que Nossa. ver adaptar a coisa, aí eu entendi. E tentar pegar essa coisa e passar pra um escalonar. E às vezes não funciona. Tipo assim, aquela pessoa tá com cara de brava? Não sei se tá com cara de brava. Eu não vou perguntar. Melhor não perguntar. Mas tipo, não dá pra saber. Então tudo pra gente é meio em branco. A gente não sabe. E você já passou alguma situação assim constrangida? Tipo assim, de chegar perto da pessoa e a pessoa tá com cara de bravo, sei lá eu, e você fazer uma brincadeira e chegar assim numa boa e a pessoa falar alguma coisa? Várias vezes. É? Acontece muito. Aí você fala, tipo assim, ok, vou ficar quieto, fiz sem querer. Não sabia. Nossa. Acontece muito. E assim, acontece com a minha mãe. Tipo, já fiz assim, a mãe tava brava, eu não sabia. Eu, olha, tá brava aqui. Meu Deus do céu, não sabia, foi sem querer. Porque você não percebe. Ela fala, essa cara da minha mãe, que eu tô vivendo com ela há quase 40 anos, é nova, eu não conhecia, você tá brava. Sabe? E você anota no caderninho mental. Então tudo pra gente é tentar interpretar como o nosso cérebro interpreta o mundo. Eu, por exemplo, eu tô com fome. Eu não sei quando eu tô com fome. Eu tenho que ver as reações do meu corpo. Entendeu? Eu tô com sono. Eu dormi bem? Dormi bem. Que horas são? É de manhã. Ah, então é fome. Ah, Então, pra mim, a sensação de fome é sono. Porque meu corpo para de funcionar. E eu não sinto fome, vontade de comer. você perde a energia. Exatamente. Aí vai murchando, murchando, Exatamente. Aí fica assim. Aí moadinho. quando eu tô com muita fome, que eu não sinto, eu vejo minha mão tá tremendo. Eu tô com a sensação de tremer. Eu falo, agora eu preciso comer, porque eu tô tremendo. Não é porque eu tô com fome. Porque eu não sinto a fome. Só que eu sei que eu não comi, racionalizei, vi a hora e vi a sensação. Então Nossa, que louco, né? tem autista tipo assim, a pessoa fala, ai, tô com coceira. Quando a pessoa tá com coceira, ela tá com dor. O cérebro dela interpreta a dor como coceira. Tem autista que é assim. E a pessoa, nossa, eu tô com coceira aqui, há um tempo, né? Aí o namorado dela fala assim, sabe que você não sente coceira, você sente, a sua dor é a coceira, né? Aí ele vai ver, ela tá, sei lá, machucada, tá roxo, e ela tá sentindo coceira. Ela não notou. Porque nosso cérebro interpreta o mundo de forma diferente de vocês. Eu acho que quem precisava de um manual de instrução para entender vocês é nós. Bom, seria É, assim. né? E muita coisa do mundo, a gente fala, por exemplo, assim, que
que as pessoas aceitam as coisas como fossem verdade. Não questionam. Então, sei lá, mas por que vocês buscam entrelinha? Ninguém explica. Todo mundo parte que todo mundo entende isso. É quem não entende se lasca, que é a gente. Aham. Né? Ah, como é que funciona a dor? Ninguém explicou pra mim como funciona a dor. Apenas sente, mas tem gente que não sente a dor. Né? Eu não sinto dor, sinto ardência. Quando me corto, por exemplo. Só me cortei, eu falei, ok, tá ardendo. Eu tapo e continuo fazendo o que eu tô fazendo. E não te incomoda. Não. Olha, Fábio, eu espero que essa nossa conversa aqui leve muito conhecimento, assim, para as pessoas, sabia? Então, eu espero, porque é importante. É importante. E assim, eu tenho que só agradecer você por essa oportunidade, por estar aberto, por ter vindo. É uma experiência muito grandiosa. Que você continue fazendo esse trabalho lindo que Pode você deixar. faz, né? E eu não sei se você deixou aí coloca o link dele por causa dos bonecos, né? Eu achei muito legal. Obrigado. E eu não sei se você quer falar mais alguma coisa antes da gente finalizar, se você quer deixar algum recado. Acho que é só isso, que as pessoas precisam ser abertas para aceitar e entender o diferente. E não tomar tudo como algo certo. Porque o seu certo é certo para você. O outro pode ser uma coisa que você nem espera. E quando você passa a ouvir e aceita o diferente, você conhece um mundo novo. E conhecendo o mundo novo, você passa a entender esse mundo novo. E um dia você vai começar a ver que vale a pena incluir. Porque a gente está no mesmo barco. Né? A gente só quer ser feliz e viver. Não importa como que a gente seja. Então é isso. Olha, eu vou estar terminando por aqui. Uma boa noite para todos. Quero agradecer todo mundo. Eu espero que a gente consiga levar para vocês realmente o que a gente está pretendendo, né? Que é o conhecimento. E vou pedir para vocês deixarem um like. Vou pedir para vocês também ativar o sininho e se inscrever no meu canal, porque isso é muito importante para mim, né? E também quero agradecer novamente a GVS Sport. Ô, Fábio, fala aí com a sua voz de locutora. GVS Sport. Muito obrigado, GVS Sport. E a Carol, fala aí, Carol Rossi, Fábio, amei sua Carol voz. Rossi, estética personalizada. Uhul! E, gente, e assim a gente finaliza mais Eu e Minha Boca. E aqui com o Fábio, que a página dele é... Se eu falar, não sai direito.